Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais uma dica para você que tem problemas de não conseguir dormir à noite, ou você que acorda às 3 horas da manhã, né, e depois fica revirando. Eu vou explicar para você o que pode ser que esteja acontecendo, tá? Antes de continuar com o vídeo, eu gostaria de falar para você que ainda não está inscrito. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe também com outras pessoas que você saiba que possa estar precisando. Bom, gente, a dica de hoje, tá? Que eu vou conversar um pouquinho com vocês, o que pode estar acontecendo com você se tem constantemente o problema de acordar às 3 horas da manhã e depois só consegue voltar a dormir lá pelas 4h30, 5 horas, 5h30, às vezes até 6 horas da manhã. Bom, se você fez todos os exames e seus exames estão em dia, você não tem nenhum problema de saúde, tá? O seu problema, então, pode estar relacionado ao espiritual. E eu vou te falar por quê. Quando nós dormimos e acordamos às 3 horas da manhã, tá? Geralmente há interferências de espíritos durante o nosso sono, tá? Isso pode ser espíritos que estão vagando, pode ser obsessores, como também, às vezes, até os nossos antepassados querendo dar alguma notícia, algum recado, ou chamar atenção para alguma situação, tá? É lógico que ficar sem dormir é muito ruim. No outro dia nós estamos, bem dizer, a gente fica acabado, né? Sem energia, esgotada, parece que não descansou o suficiente. Então eu queria passar essa dica para você. Se você foi ao médico, fez os exames, não consta nenhum problema de saúde, tá? Eu vou te passar o que pode ser e como você vai resolver. Bom, falando sobre isso, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão com este problema de acordar às 3 horas da manhã e voltar a conseguir dormir somente lá pelas 6 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, tá? O porquê que eu falo que isso pode ser espiritual? O nosso corpo, né, quando nós relaxamos, nós dormimos, ele acaba que o espírito indo para uma outra dimensão, para um outro lugar, outros propósitos, outros trabalhos, outros encontros, tá? É onde, se nós não estamos bem energeticamente, acaba dando espaço e vazão para que outro espírito acabe chegando junto do nosso corpo. Não que ele tome o nosso corpo, mas que a energia dele acaba que a gente sente um pouco mais, tá? Então é onde vem, de repente, esses acordar de repente, acordar assustado, né? E quando as pessoas, às vezes, o espírito volta, né, pro corpo de repente, é onde parece que dá aquele tranco, né? Então, como que você pode estar resolvendo essa situação? A primeira coisa para isso, né, começar a cortar dessa situação acontecer, é fazer uma oração de proteção antes de se deitar. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu faço a oração, e isso acontece do mesmo jeito. Bom, você vai pegar um copo de água, assim, ó, um copo com água limpinha, tá? Não precisa ter isso daqui não, é um copo com água limpa. Vai colocar do lado da sua cama, tá? Colocou esse copo com água do lado da sua cama, você vai pegar um raminho de lavanda ou alfazema, ou pode ser até de boldo, tá? O boldo é aquele que a gente conhece como tapete de Oxalá. Então pode ser lavanda, né? Um raminho de lavanda, ou pode ser o boldo, que é o conhecido tapete de Oxalá. Você vai colocar na fronha, sabe, entre a fronha e o travesseiro, você coloca ele ali, tá? Para ele ajudar a puxar e filtrar as energias, os pensamentos
e os miasmas astrais. A água, ela vai surtir, fazer o efeito de purificação durante esse processo do seu sono. O que acontece? Quando nós fazemos essa oração, tá? Você pode fazer a oração do seu agrado, que nem eu gosto, para essa situação, fazer o Pai Nosso, tá? Então já aconteceu isso comigo? Já, várias vezes. E como foi que eu resolvi a situação? Fazendo exatamente isso que eu estou explicando e ensinando para vocês. Colocar um copo de água do lado da onde você vai dormir. Faça a sua oração, tá? Coloque embaixo da sua fronha um pedacinho de uma erva. É bom que essa erva não seja seca, que ela seja fresca, tá? Então, o boldo, por ser mato, né? Eu acho que ele é mais fácil de encontrar. Ou que se às vezes alguém tem pezinho de lavanda, que nem eu tinha pezinho de lavanda em casa, eu tirava um pedacinho, um raminho e colocava. No outro dia, ele tava sequinho, sequinho, sequinho. Coloca lá no meio da fronha, faça a sua oração. A água, ela tem esse processo de fazer a filtração dessa energia, ela fluidifica o ambiente, trazendo o quê? Limpeza, purificação. A água, ela vai servir como um canalizador para cortar esse tipo de energia. Junto com a oração, é como se aquilo fosse um filtro para purificar essa energia. E acreditem, pode ser o que for, obsessor, ou ancestral, ou o que for. Eles acabam sendo conduzidos, né, para onde eles têm que ir de fato, tá? Junto com isso, o que vai acontecer? A erva que você colocou ali debaixo do seu travesseiro, ali entre a fronha, ela vai estar protegendo, né? A função dela ali é estar protegendo para que você não tenha ataques energéticos, psíquicos, né? Onde você tenha pesadelos, onde você tenha esse despertar assim rápido, brusco, que muitas vezes a gente acorda, né, com o coração acelerado, não sabe nem o que está acontecendo. Então ela vai fazer também esse processo de proteção, já que uma vez, né, eu já conversei com vocês a respeito do poder e da importância e da energia das ervas, né, da natureza, do quanto elas nos favorecem, quanto elas trabalham quando nós usamos como banhos ou para qualquer finalidade, o quanto elas nos purifica, né? Então ela vai servir para esse propósito, tá? Feito isso, você vai dormir normalmente. No outro dia pode ser que essa água ela esteja toda cheia de bolinha, como se tivesse assim um monte de bolinha de ar. Você vai pegar essa água e vai jogar no ralo da pia. E o copo você põe lá de novo. Você vai fazer esse processo, tá? Até você sentir que você está dormindo muito bem. Quando eu fiz, na noite seguinte eu já estava ótima, tá? Só que eu continuei por mais alguns dias para manter bem fortalecido. Mas você pode, assim que você se sentir melhor, se sentir, o sono tá bem, né? Você tá conseguindo descansar sem ter essa interrupção à noite, você pode também estar parando. Seria bom se você continuasse pelo menos com a oração, né? Às vezes eu quero colocar uma florzinha, uma erva, alguma coisa debaixo da minha fronha. Você pode estar colocando. Se for criança, gente, que às vezes as crianças, eles acordam ou tem um sono muito agitado, eles se mexem muito, vocês podem também estar fazendo, tá? Porque as crianças, elas são super sensíveis. Então, a energia do ambiente, a energia das pessoas, apesar da proteção que eles têm, mas eles também são sensíveis, né, demais para sentir a frequência, a vibração do local que elas estão, ou que elas estiveram, ou que elas foram. Elas são super sensíveis. Então, se a criança também está acontecendo isso, você também pode fazer o mesmo procedimento. Coloca lá a aguinha do lado, põe a criança para dormir, pode colocar a ervinha, né, no meio lá da fronha e fazer a oração assim que a criança adormecer, né? Porque às vezes a criança pode fazer junto, depende da idade. Às vezes a criança
né, não entende. Então, ela adormecendo, você pode fazer a oração. De manhã, você faça o mesmo procedimento. Pegue esse copo de água e jogue no ralo, tá? E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito quem tem e passa por esse tipo de problema, né? De agitação, de insônia. É lógico que nós temos as nossas preocupações do dia a dia, mas quando nós focamos e damos muita importância a essas preocupações à noite, a probabilidade de ter um sono tranquilo, né, vai por água abaixo. Então, você fazendo isso, você já vai conseguir relaxar para no outro dia estar fortalecida, estar recarregada, né, para poder aguentar mais um dia, para ter as coisas para resolver, os seus trabalhos, e tudo que você tem de fazer, você vai se sentir melhor. E querendo ou não, quando nós entramos numa sintonia de pensamentos, né, que às vezes são preocupações normais que todos nós temos, mas acaba que aquilo fica repercutindo à noite. Então lembra que eu sempre falo nos meus vídeos, tudo que você faz antes de dormir, aquilo depois acontece de ficar repercutindo durante a noite toda. Então se você fez uma oração, você fez esse propósito e dormiu, ela vai continuar, né, repercutindo essa força, esse pensamento, essa energia que você captou aquela hora de fé, de resolução, de proteção. Então ela vai continuar repercutindo à noite. E tende, se for coisas intrusas que estão aí atrapalhando, tentando invadir o seu mental, tá trazendo pesadelo, trazendo uma noite agitada, confusa, com certeza vai ser feita a purificação através da água e dessa erva que você vai colocar embaixo do seu travesseiro. Aí você fala, mas só a água é capaz disso? Eu vou fazer um vídeo falando para vocês da importância da água dentro da espiritualidade, tá? Desde o processo de purificação, de limpeza, de rezas, de oferendas, de tudo quanto ela é forte, tão forte como qualquer um outro ingrediente, né? E que nem eu falo, a força da natureza, tudo ligado à natureza, estão aí para que nos auxilie, nos ajude sempre a estar melhor. Quando nós falamos dos orixás, nós falamos de cada, bem dizer, ser, né? Que está no processo, né, já evolutivo, que está ligado a uma parte da natureza. Então, uns ligado à mata, outro à água, outro ao mar, outro ao fogo, outro, né, à terra. Então, assim, existe toda essa questão de energia que vem todos eles, né, que nós trabalhamos, ligado às forças da natureza, né? Então, assim, a água é muito importante, ou mais que muitas coisas que às vezes nós colocamos com um pedido, com uma oferenda, né? Quando a gente vai querer tranquilizar a cabeça de alguém que não tá legal, ou às vezes fazer uma oração, um benzimento. Quem é que nunca foi num benzimento, né? Pra benzer, tô falando isso o pessoal lá, né, mais antigo, que hoje em dia é difícil achar pessoas que benzem, mas ainda tem. Que eles mergulhavam a erva na água, né, e fazia o processo de limpeza em conjunto com a oração, tá? Então, assim, a água, ela é muito, mas muito importante para o processo de purificação de energia, limpezas e miasmas astrais, tá? Inclusive, até os ataques energéticos, né? A água tem esse poder de estar fazendo um processo de purificação. Bom, a dica de hoje, tá? É sobre isso, é para você que tem um sono agitado, que acorda todos os dias às 3 horas da manhã, depois não consegue dormir por conta de influências negativas, influências espirituais ou até às vezes ligado aos antepassados. Quando você percebe que você sonha muito com um ente querido que faleceu ou não querido, mas você fica sonhando com esse ente querido, né, ou não, você pode estar fazendo esse processo e depois de 3 dias você fazendo isso, você pode ir numa igreja e pedir uma missa, tá?
porque aí eles vão embora. Não é para ficar na missa, é ir lá, dar o nome, né? Não sei em cada igreja como funciona, mas você vai lá, dá o nome, né, do falecido, da falecida, para eles fazerem a missa, e não é para ficar na missa, tá? Porque às vezes a pessoa sonha muito com o familiar que morreu, e às vezes é um modo que eles têm de manifestar que estão precisando de uma ajuda, de uma oração ou de qualquer coisa que seja, tá? Então é um modo que eles têm também de se manifestar quando nós relaxamos, nós sentimos. Na verdade, eles às vezes ficam lá o tempo todo, mas nós sentimos quando nós relaxamos, aí vem os sonhos, né? Vem o meio de se comunicar. Então é importante também, se você tem esse tipo de problema, você pode estar indo, fazendo isso 3 dias seguidos e depois indo na igreja e pedindo uma missa para essa pessoa que morreu. Mesmo se você gostava do parente ou não gostava, mas é importante porque essa energia sai de perto de você e cada um segue o caminho que tem que seguir, né? Pra ninguém ficar preso e sugando a energia de ninguém, tá? Bom, a dica de hoje foi essa. Se você já passou por isso, se você passa por isso, ter esse problema de acordar sempre às 3 horas da manhã, coloque pra gente no canal. Se você cuidou de uma outra maneira dessa situação, também pode colocar pra gente aqui no canal. Será sempre muito bem-vindo o seu comentário. Fiquem com Deus e até o próximo